Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Também vou trazer os resultados da primeira rodada, da rodada de abertura que foi disputada na semana passada. E vamos começar falando então dos resultados da semana passada, né? Vamos começar aí pelo grupo 1, o grupo 1 que teve a vitória do Trem do Amapá por 1-0 sobre a Tunaluso do Pará. Já o Nacional do Amazonas, venceu o Humaitá do Acre pelo placar de 3-1. O Águia de Marabá, finalista do Campeonato Paraense, bateu o Princesa dos Solimões por 3-0 lá em Marabá. E a equipe do São Francisco venceu o São Raimundo de Roraima pelo placar de 1-0, jogo que aconteceu lá no estádio Florestão, em Rio Branco. Pelo grupo 2, tivemos aí o empate entre Caucaia e Cordino, jogo que terminou 2-2. O Maranhão ficou no empate com o Atlético Cearense, 1-1. O Ferroviário venceu o Fluminense do Piauí pelo placar de 2-0 e o Parnaíba derrotou o Tocantinópolis pelo placar de 1-0. Então Ferroviário e Parnaíba aí são os líderes desse grupo 2. Pelo grupo 3, tivemos aí o Pacajus empatando com o Campinense em 2-2. O Souza venceu o Globo fora de casa, 5-2 em cima lá da equipe do Ceará Mirim. Já o Nacional de Patos derrotou o Potiguar pelo placar de 2-0. E o Santa Cruz venceu o Iguatu do Ceará pelo placar de 1-0, partida que aconteceu lá na Arruda. Pelo grupo 4, tivemos aí o empate entre Falcon e Retrô, partida que terminou 1-1. Já o Bahia de Feira de Santana derrotou o Sergipe pelo placar de 3-1. O Cruzeiro de Arapiraca, o Cruzeiro Alagoano, venceu o Atlético Alagoinhas por 1-0. Já o Asa de Arapiraca jogou fora de casa contra a Jacuipense e venceu pelo placar de 2-1. Então os times de Arapiraca aí se dando bem nessa primeira rodada da Série D. Pelo grupo 5, tivemos aí a goleada do Ceilândia sobre o Ipoá por 4-0. O Operário de Vargem Grande perdeu para o Brasiliense em casa 2-0. O Interporto também perdeu em casa para o União Rondonópolis 2-0. E a equipe do Anápolis venceu o Real Ariquemes pelo placar de 1-0. Pelo grupo meia dúzia, no primeiro jogo do campeonato, que aconteceu sábado às 11 da manhã, o Atlético venceu o Nova Iguaçu pelo placar de 2-1 fora de casa. Esse jogo aconteceu em Nova Iguaçu. O Vitória do Espírito Santo empatou em 1-1 com a equipe do Resende. Já a Portuguesa Carioca derrotou o Real Noroeste pelo placar de 5-2. O Democrata ficou no 1-1 com a equipe do Santo André. Já pelo grupo 7, tivemos aí a vitória fora de casa do Craque, 2-0 em cima do Cascavel. 15 de Piracicaba e Maringá empataram em 1-1. Ferroviária e Operário do Mato Grosso do Sul ficaram no 0-0, enquanto que a Patrocinense empatou com a Inter de Limeira 1-1. E finalizando pelo grupo 8, tivemos aí a vitória do São Joséense por 2-1 sobre o Caxias. O Concórdia derrotou o Brasil de Pelotas também por 2-1. A Aimoré e Ercílio Luz não saíram do 0-0 e o Novo Hamburgo perdeu em casa e perdeu feio, perdeu para a equipe do Camboriú pelo placar de 3-0. E agora vamos finalmente aos jogos da segunda rodada, começando pelo grupo 1. A segunda rodada do grupo 1 começa neste sábado às 17 horas, horário de Brasília, com São Raimundo de Roraima jogando aí contra o Águia de Marabá. Esse jogo vai ser lá no estádio Canarinho, em Boa Vista. Já o Humaitá vai receber o Trem do Amapá, partida que acontece lá no estádio Florestão às 18 horas. A Tunaluso vai jogar no domingo contra o Nacional do Amazonas, jogo que acontece às 15 horas lá no estádio Francisco Vasquez, em Belém. E também no domingo, às 17 horas, o Princesa dos Solimões recebe a equipe do São Francisco. Pelo grupo 2, a rodada começa neste sábado às 3 da tarde, com o Atlético Cearense recebendo o Parnaíba, partida que acontece lá no estádio Domingão, em Horizonte. Já às 17 horas desse sábado, o Cordino vai jogar contra o Ferroviário, lá no Barra do Corda, no Maranhão. O Fluminense do Piauí jogará no domingo, 3h30 da tarde, contra o Caucaia, lá na Arena do Guerreiro, em Teresina, no Piauí. E no domingo também, só que às 16 horas, o Tocantinópolis vai jogar contra a equipe do Maranhão, partida que acontece lá no estádio João Ribeiro. Indo agora para o grupo 3, o grupo 3 terá aí a abertura neste sábado, às 16 horas, com o Iguatu recebendo o Nacional de Patos, partida que acontece lá no estádio Morenão. No domingo, às 4 da tarde, o Souza vai jogar contra o Pacajus, lá no estádio Marizão, em Souza. Um pouco mais tarde, às 17 horas, o Campinense joga no Amigão, em Campina Grande, contra o Globo. E também no domingo, às 17 horas, o Potiguar vai receber a equipe do Santa Cruz, lá em Mossoró. Pelo grupo 4, teremos aí a abertura neste sábado, às 17 horas,
com o Asa de Arapiraca jogando contra o Bahia de Feira, jogo que acontece lá no estádio Coaraci Fonseca, em Arapiraca. Também no sábado, às 17 horas, o Retrô recebe a equipe do Cruzeiro Alagoano. Ainda no sábado, também às 17 horas, o Atlético Alagoinhas vai jogar contra o Falcon, lá em Alagoinhas. E no domingo, 5 da tarde, será a vez do Sergipe jogar contra a equipe do Jacuipense. Essa partida vai acontecer lá no estádio Batistão, em Aracaju. Indo agora para o grupo 5, a segunda rodada do grupo 5 terá, neste sábado, às 16 horas, o União Rondonópolis jogando contra a equipe do Ceilândia. Partida que acontece lá no Lútero Lopes, em Rondonópolis. Ainda no sábado, às 17 horas, o Brasiliense vai jogar lá na Boca do Jacaré contra o Anápolis. Já no domingo, o Iporá vai receber a equipe do Interporto, jogo que acontece às 3h30 da tarde, lá no estádio Francisco Ferreira. Também no domingo, às 16 horas, o Real Ariquemes encara o Operário de Vargem Grande, lá no estádio Valerião. Agora indo para o grupo 6, o grupo meia dúzia, que começa neste sábado às 3 da tarde, com o Santo André recebendo o Vitória do Espírito Santo, partida que acontece lá no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Também no sábado às 3 da tarde, o Resende vai receber o Democrata. Esse jogo será lá no estádio do Trabalhador, em Resende. Também no sábado, às 3h30, o Real Noroeste jogará contra o Nova Iguaçu, partida que acontece lá na cidade de Águia Branca, no Espírito Santo. E no sábado, às 17 horas, o Atlético vai jogar contra a equipe da Portuguesa Carioca, partida que acontece em São João del Rei, em Minas Gerais. Indo agora para o grupo 7, o grupo 7 será aberto neste sábado, às 16 horas, com a Internacional de Limeira recebendo o Cascavel, jogo que acontece lá no Major Levi Sobrinho, em Limeira. Também no sábado, às 18 horas, o Craque vai jogar contra a Patrocinense. Esse jogo vai acontecer lá em Catalão. No sábado também, só que às 19 horas, o Maringá recebe a Ferroviária. E no domingo, 5 da tarde, o Operário, do Mato Grosso do Sul, recebe o 15 de Piracicaba, lá em Campo Grande. E para fechar a segunda rodada, vamos ao grupo 8. O grupo 8 aí que terá início neste sábado, a segunda rodada, com o jogo entre Ercílio Luz e Novo Hamburgo. Partida que acontece às 3 da tarde, lá na cidade de Tubarão. Também no sábado, às 17 horas, o Camboriú vai jogar contra o Aimoré. No domingo, às 3 da tarde, o Caxias recebe o Concórdia, lá no estádio Centenário. E para fechar, no domingo, às 16 horas, o Brasil de Pelotas vai jogar no Bento de Freitas contra a equipe do São Joséense. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Estamos indo aí para 1000 inscritos. Então, aproveite para se inscrever também. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!